Olá, gente, tudo bem? Estamos dando início, então, a mais uma conversa especialíssima da nossa série especial A Era do Clima rumo à COP30. COP30, reunião que vai ser realizada no mês de novembro, lá em Belém, né, na capital do Pará. Essa reunião, claro, que é feita todo ano, e esse ano, pela primeira vez, vai acontecer aqui no Brasil, e pela primeira vez também vai acontecer na região amazônica. É uma reunião, claro, que a ONU faz todo ano para discutir as questões climáticas, né, da humanidade, enfim, como que a humanidade vai aí enfrentar as mudanças climáticas globais. E hoje temos o prazer de receber aqui para conversar conosco o Carlos Humberto de Souza, ele que é diretor-presidente do grupo Risotolândia. Carlos, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer tê-lo aqui. Da mesma forma, nós é que agradecemos o convite de poder estar participando e, quem sabe, poder colaborar com algumas informações que nós temos por aqui. Tá certo. Agora, Carlos, eu acho que para começar a nossa conversa, né, acho que seria interessante você explicar um pouco, por favor, o que é o grupo Risotolândia. Claro que é um grupo que tem 70 anos, né, de vida, sediado aí no Paraná, mas se você pudesse assim fazer o cartão de visitas do grupo, o que você diria aí para quem está nos acompanhando? Ok. O Grupo Risotolândia é uma história já de 72 anos. Pelo próprio nome, era uma empresa de origem italiana, era um restaurante que começou num bairro aqui em Curitiba chamado Xaxim. E nos anos 80 ele se transforma numa empresa de refeições corporativas. Aí ele vem se instalar aqui em Araucária, onde nós temos uma planta. Hoje, a Risotolândia, esse grupo em números, ele tem um atendimento diário de mais ou menos 550 mil refeições. Nosso mercado concentra-se a parte de merendas, a parte de indústrias, a parte do comércio, a parte de hospitais. É um atendimento, estamos aí entre as 4 maiores empresas no país. Temos aí hoje cerca de 4.500 colaboradores, 85% do nosso quadro são mulheres, né? E temos uma trajetória que tem vindo um crescimento sustentável, um crescimento baseado muitas vezes em muitas ações, no sentido justamente de fortalecer essa parte de economia, agricultura familiar, até porque nós lidamos com alimentação. Alimentação essa que vem desde a criança, que está lá no ensino infantil, passa pelo ensino fundamental, universidades, e vai para os seus postos de trabalho. Já chegando, inclusive, lá no pessoal com a idade mais, como eu, uma idade mais avançada, até nesses centros de convivência e outras coisas. Ou seja, seguindo um rumo de vida por toda a faixa etária que nós temos aí, né? Tá certo. E os clientes de vocês, Carlos, são públicos, são privados, os dois? Como que funciona isso? Temos os dois tipos de cliente, temos cliente público. Cliente público nós concentramos mais no trabalho junto à merenda escolar, alguma coisa de alimentação para internos de presídios, mas mais é merenda escolar. Nesse mercado público a gente atua aqui no estado do Paraná, na região de Curitiba, São José dos Pinhais, e no estado de Santa Catarina, na região ali mais ou menos ligada a Criciúma, sul do estado, também a região mais litorânea ali, Itajaí, Balneário Camboriú. E aí temos o mercado privado, que é onde iniciou todo o nosso negócio. Esse nosso mercado privado, que é composto, a maioria, por indústrias, hoje hospitais e escolas particulares, a gente atua na região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, já estamos no Sudeste, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e estamos também já no Mato Grosso do Sul. Então temos aí hoje essa divisão nossa aí em 7 estados, a gente distribui essas 550 mil refeições aproximadamente diariamente. Ou seja, estão subindo, né? No Brasil. Estamos subindo. Espalhando, na verdade. Tá certo. Agora, Carlos, se a gente for, claro, falar de sustentabilidade, né? Esse é o mote aqui da nossa conversa, do nosso encontro. Como que a sustentabilidade está presente hoje no dia a dia do grupo Risotolândia, né? E primeiro, claro, eu queria entender se isso realmente é um tema importante para vocês, né? Se é um pilar aí, vamos dizer assim, do grupo. Com certeza faz todo sentido, porque nós lidamos com alimento, nós dependemos da produção desse alimento, nós transformamos isso numa alimentação pronta, mas nós temos todos os nossos critérios, até por isso a gente foi buscar há muito tempo, já no ano de 2000, mais ou menos, a certificação ISO, mas não só pensando numa certificação, e sim pensando
na segurança alimentar, rastreando nossos produtos desde a parte lá onde ele é produzido, onde ele vem nos fornecedores, com inspeções, e rastreando ele por todo o processo, que é a situação do Manual de Boas Práticas de Fabricação, que nós, inclusive, temos um selo do HACCP, que é a análise de Hazard Analysis Critical Control Points, né, que passa por todo o processo, desde quando a gente compra a mercadoria, vem passando pela produção, até chegar à refeição no pessoa final, lá no caso. Com isso, a gente foi evoluindo, e principalmente quando a gente começou a trabalhar nesse mercado de alimentação escolar, nós veio também a necessidade de trabalhar bem mais voltado à agricultura familiar. Lá, naquelas regiões onde você tem regiões melhores, outras nem tanto, onde você precisa realmente, primeiro, você depende do fornecedor, principalmente do agricultor, daquela pessoa que pode fazer um plantio adequado. Foi aí que a gente começou a entrar e vendo as situações que ele tinha no dia a dia, a história da terra, de recuperar a terra, de dar o tempo normal para a terra, tentando cada vez mais afastar dessa situação de uma alimentação com os conservantes, com os aditivos e outras coisas, e a gente foi cada vez se envolvendo mais, envolvendo até para ter um desenvolvimento dele, para que ele crescesse junto com o grupo. Primeiro, para você ter uma garantia de fornecimento, segundo, para você ter uma qualidade de produto, e para você ter uma condição que você pudesse também gerar, além dos empregos que nós geramos, gerar esse emprego também lá nessa cadeia produtora. Então, eu digo que por aí foi o nosso início. Aí passa-se por situações internas, como a gente começou a fazer já nessa parte da parte respeitando o clima, no caso, principalmente, na redução do consumo lá do carbono. Então, algumas atitudes que a gente tomou aqui internamente, a gente tinha as nossas caldeiras nas unidades, tudo com o gás liquefeito de petróleo. A gente foi para o gás natural, a gente foi com uma frota de veículos que a gente começou a entrar com os veículos elétricos. Hoje, a gente, inclusive, a gente faz já o monitoramento do quanto a gente tem o consumo, quanto que pode economizar de carbono. A gente fez um levantamento no ano de 2022, a gente já tem aqui indicadores que reduzimos em 70% essa pegada de carbono, e é um conceito que cada vez está criando mais e entrando mais na nossa raiz, entrando mais no nosso trabalho nesse dia a dia. Hoje eu te diria o seguinte, a gente não se vê mais sem isso, nessa ligação da forma que a gente tem a nossa produção. Uma coisa está dependendo da outra, e nós temos que saber, para a gente aumentar esse nosso volume de refeições, você tem que ter um fornecimento, e o fornecimento da forma adequada, da forma que você possa rastrear esse produto e que você possa dar uma condição melhor de alimentação. Até porque, se a gente olhar, vamos dizer, nos números do Brasil, do país, hoje, uma alimentação com uma forma mais, com calorias, de uma forma mais apropriada, ela é um grande ponto para evitar futuras doenças. Então, você tem essa obrigação, não é só ao lado de oferecer, você pode fazer um trabalho muito maior a nível de saúde. E aonde você tem que fazer isso? É na base, da onde vem esse produto, da formação do produto, como é que ele está sendo colocado, como é que ele está sendo exposto. Eu te diria que é uma cadeia que se interliga e vai ter lá na frente, além da alimentação saudável, uma cadeia de fornecimento mais adequada e mais ambientada a essas nossas situações. O que nos assusta um pouco, que a gente olha, vamos dizer, essa história da climática, até um tempo atrás você não falava disso, mas hoje a gente já começa a conviver com a realidade. Você vê essas mudanças abruptas de temperatura, ou muito calor, ou muito frio, diferenças, vamos dizer, nesse sentido, que trazem outros tipos de coisas, doenças, uma série de coisas. Enfrentamos há pouco tempo atrás uma pandemia e outras situações, que você vê que você tem aí uma série de coisas, que se nós, vamos dizer, desde nós, tamanho que seja, porte pequeno, médio ou grande, se você não se preocupar com essa tua cadeia produtiva, se você não tiver antenado nela, nós não vamos fazer nada e nós vamos fazer, sei lá, o trabalho daquilo que está sendo feito, cada vez desgastarmos mais o nosso universo. Certo. E Carlos, dentro dessa cadeia produtiva que você está falando, né? Ou seja, então o grupo Risotolândia, ele está desde o início lá da cadeia, ou seja, vocês têm os contatos diretos, né? Vamos dizer assim, com os produtores, é isso? Ou seja, vocês estão lá atuando junto com os produtores para realmente direcionar, vamos dizer assim, para essa alimentação saudável que você está nos falando, né? Exatamente. Você tem, vamos dizer, desde o trabalho com o grande fornecedor, com o distribuidor e com a própria indústria, pelos volumes que nós temos, mas você também tem aquele trabalho menor, vamos dizer, principalmente na parte de hortifruticultura, que são essas pessoas que têm lá suas áreas, no caso, e que não, às vezes plantam, mas não sabem exatamente o que plantar, então a gente entra
com o apoio do Sebrae, que a gente entrou nesse programa, que é o Projeto Raízes, a gente vai lá desenvolver aquilo que aquela terra que ele tem o conhecimento pode oferecer e em que épocas que você pode ter o produto. Então, em vez de você plantar 4, 5 tipos de espécies, vão plantar uma ou duas. Eu garanto o consumo, eu garanto o abastecimento, se faz todo para nós. No entanto, a gente interfere no processo junto com o Sebrae para que esse produto tenha uma condição clara, sem conservantes, sem nada nesse sentido de pesticidas e outras coisas. Aí você acaba tendo, dentro da tua cadeia de fornecimento, uma estrutura que você pode oferecer um produto realmente com uma qualidade melhor, com uma condição melhor. Então, você vai garantindo, passo a passo, dia a dia, você está semeando cada vez mais essa situação, para ter uma cadeia aí maior de fornecimento. E esses produtores são o quê? São cooperativas, são pequenos, médios? Estão só no estado do Paraná? Como que é a questão geográfica? Nós estamos fazendo mais o trabalho no estado do Paraná, porque nós temos aqui a nossa central. Só dessa central aqui nós temos aí um volume mais ou menos de 200 a 250 mil refeições que são produzidas. Então, a gente acabou focando no mercado mais local. Então, são cooperativas, são famílias, normalmente, famílias onde a própria mulher é que está à frente do negócio, e é ali que a gente viu, junto com o Sebrae, essa forma de você poder ter um abastecimento garantido e você poder estar atuando junto. Aí hoje você já vê nesse programa, vamos ver, pessoas lá que da família cada vez mais estão investindo também nos seus negócios, que já tem uma garantia, não só uma garantia, vamos dizer, de sustentabilidade para eles se manterem naquela área rural, mas também pensando no negócio futuro. Quantas delas já estão, vamos dizer, fazendo, até você tem, em alguns casos, a pegada do carbono zero, com a história da NET, da forma como é plantado, da forma que você dá o descanso para a terra, coisa que nem nós sabíamos, que nós também estamos aprendendo nessa situação. Claro. Então, você tem, de uma maneira geral, os seus fornecedores, são as cooperativas, são as familiares, são o universo como um todo. Até na própria indústria você tem, às vezes, um acesso onde você tem, pelo consumo, pela quantidade que você tem, você consegue ter uma rastreabilidade e pode discutir isso aí de uma forma tal que você possa ter uma produção mais ambientalizada, respeitando, vamos dizer, as condições nossas aí. Né? E essas cooperativas, esses produtores estão 100% produzindo para vocês ou não? Eles produzem também para outros clientes? Não dá para criar também uma dependência total, né? Nós temos uma produção, que a gente garante uma parte disso, mas eles vão ao mercado, né? Até porque muitas vezes aquilo que é numa determinada safra, eles acabam não conseguindo demandar o consumo dela como um todo. E também para não criar uma dependência. Então, eles têm um apoio nosso, mas eles têm esse mercado deles que eles vendem para outros consumidores também. E aí, Carlos, a questão das proteínas, aí é a cadeia normal, ou seja, dos frigoríficos estabelecidos pelo país, vamos dizer assim. Na parte, sim, nessa parte vai dos frigoríficos, são os frigoríficos estabelecidos. O que você pode fazer e que você faz, vamos dizer, muitas vezes, é, junto a esses fornecedores maiores, desenvolver novos produtos. Então, nós temos uma equipe técnica grande, com profissionais nutricionistas, engenheiros de alimentos, nós temos até uma unidade frigorífica aqui internamente, onde você pode, vamos dizer, criar mais, que alimentação, os cortes você sabe quais são os normais. Você tem que fazer, vamos dizer, de uma situação tal que essa carne tenha uma situação boa, uma proteína adequada, que possa chegar à mesa do consumidor de uma forma com a maior qualidade possível, né? Tá certo. E aí é isso que eu ia perguntar também, ou seja, essa questão, essa parte mais técnica, né, dos nutricionistas, enfim, são todos de vocês também, ou seja, vocês que são profissionais, vamos dizer assim, né? Isso, é tudo montado por nós. Nós temos aí também uma ligação forte com o Conselho Regional de Nutricionistas, né? Onde você tem o profissional nutricionista à frente. O profissional nutricionista é o responsável pela elaboração do cardápio, por definir as calorias, por definir junto ao cliente, vamos dizer, as necessidades que ele precisa, dependendo do público, se é um público mais braçal, se é um público mais administrativo. Então, entra em toda essa situação. Da mesma forma que esse grupo de nutricionistas pode também orientar, vamos dizer, para uma alimentação mais saudável, aquela história de manter o peso, o problema é que tem pressões, pressão arterial, alguma coisa, você faz também um trabalho de educação, no sentido de educação alimentar. Ter uma alimentação disponível, mas saber, vamos dizer, como comer aquilo que possa fazer mais sentido na sua vida, no caso, né? Evitando doenças e outras coisas. E a questão logística, Carlos, claro, de você pegar lá o insumo no produtor, no frigorífico, enfim, isso tudo é frota própria? São vocês que lidam com essa questão logística?
O fato de a gente ter começado aqui pelo estado do Paraná é justamente por isso, porque a gente tem uma frota própria de veículos, nós temos hoje cerca de 200 veículos, entre veículos, caminhões de porte médio e veículos pequenos, então isso permite para nós, vamos dizer, facilitar essas entregas de produto. Nós temos uma central de distribuição aqui na unidade de Araucária, então nós podemos muitas vezes, com frete, próprio frete de retorno, você pode buscar esse produto deles e trazer aqui. Um fato que beneficia é porque se você pegasse, vamos dizer, cliente a cliente, se ele tivesse que entregar, sei lá, nós temos hoje 150 clientes, entregar ponto a ponto seria algo que a logística iria complicar e muito a produção dele, o retorno financeiro e outras coisas. Então, da forma que a gente atua, a gente permite que ele entregando num ponto único e daqui a gente faz a seleção e distribuição, facilita e facilita muito também para ser pequeno, para o médio, né, agricultor ali. E é essa frota que vocês também estão preocupados com a questão do combustível, né? Exatamente, porque você tem também essa situação, cada vez mais as cidades estão crescendo, cada vez mais a mobilidade fica mais curta, o veículo acaba passando mais tempo, vamos dizer, na rua, mais tempo com o motor ligado, então essa parte da pegada elétrica, ele está vindo para ajudar também a você, vamos dizer, ter uma poluição muito menor nesse sentido, né? Agora, cara, se a gente for pensar na expansão do grupo Risotolândia, né? Bom, primeiro que eu queria entender é isso, para onde que vocês querem crescer, né? Se é um setor específico, sei lá, empresas ou hospitais, escolas, e se também tem uma preocupação de crescer um pouco mais do ponto de vista geográfico. E aí eu já emendo uma outra pergunta, que é a questão dos gargalos, né? Quais são os principais gargalos que precisam ser destravados, né? Enfrentados, vamos dizer assim, para o negócio de vocês, né, dentro, claro, do setor de alimentação, conseguir crescer? Veja, o mercado nosso, ele começou com a indústria, por isso até vem, às vezes, muitas vezes, o termo refeição industrial, que vinha de antigamente, né? Era uma refeição mais voltada à indústria. Esse mercado foi derivando. Hoje você está no mercado hospitalar, que é o mercado de saúde, hoje está no mercado da educação, que é o mercado de escolas, hoje você tem o mercado do comércio, hoje você tem aqueles restaurantes que estão com serviços diferenciados, hoje você tem o conceito de uma praça de alimentação. Então, é amplo. Você tem segmentos, às vezes, que estão numa situação de maior crescimento, às vezes outros nem tanto. Então, você faz uma média, vamos dizer, nesses mercados que você tem. Basicamente, indústrias, a saúde, que são as escolas, e é o mercado de hospitais, que são os mercados que têm o maior crescimento hoje, que apontam nesse sentido. Do ponto de vista, vamos dizer, de crescimento nosso, nós tentamos focar nessa primeira etapa, nós éramos regionais, nós estávamos aqui só no estado do Paraná. Aí nós fomos para o lado de Santa Catarina, para o sul, fomos para o Rio Grande do Sul, aí fomos para o sudeste, crescendo aquela história de um passo atrás do outro, para também não dar um passo maior do que as pernas. Hoje, as regiões que a gente atua, se você for ver, elas são as regiões que mais concentram a indústria, que mais concentram os hospitais, que mais concentram, vamos dizer, a parte de escolas. Então, o nosso mercado hoje está situado nessa região. O nosso próprio concorrente também trabalha muito forte nesses mercados. Agora, você nunca pode deixar, por exemplo, o mercado do Nordeste, que é um mercado atraente, por causa dos benefícios que estão sendo para ir para lá, a indústria, a geração de empregos, uma série de coisas. Da mesma forma, você tem a região ali central, com o Tocantins, nessa parte agrícola se desenvolvendo, o Mato Grosso, no caso, e até mesmo lá para cima. Quais são os desafios? O desafio maior nosso sempre vai ser o logístico e abastecimento. Se você pega uma região sul, uma região sudeste, você tem uma malha viária mais fácil. Quando você vai já mais ali para a região do Mato Grosso para cima, você já não encontra essa disponibilidade. As estradas não são tão adequadas, ferrovia não existe, e existe lá, quando você vai mais para cima na região norte, até a necessidade das hidrovias. Então, o desafio, vamos dizer, o gargalo que pode ser, que você dependeria muito do governo público, é que ele invista cada vez mais nessa infraestrutura. O nosso discurso é o mesmo do transporte, ele está pedindo melhores estradas, ele está pedindo, vamos dizer, que se invista em ferrovias, ele está pedindo que invista em hidrovias, que só dessa forma você vai conseguir chegar com um custo acessível, com um produto adequado, para que você possa ter um desenvolvimento melhor nas regiões. Ou seja, o nosso produto vai ser uma consequência disso que acontecer. Nós podemos crescer, temos espaço para crescer? Temos. Precisamos realmente desse apoio maior nessa parte logística. Eu acho que esse é o gargalo que o setor enfrenta. Ou seja, nessa equação aí, para fechar a conta, né, claro, da expansão, então, é claro, esse gargalo do transporte acaba sendo crucial, né? Isso. E, consequentemente, também o abastecimento. Você tem também regiões hoje que é difícil chegar o produto, ou quando ele chega com preços maiores. Por quê? Justamente por essa parte de transporte, né? E
os conceitos que ele tem implantado, vamos dizer, cada vez mais esse mercado nosso também abre outras oportunidades. Então, você está dentro de uma empresa, você está dentro de uma indústria, de uma escola, você tem lá a refeição do almoço, mas não necessariamente só almoço. Você pode abrir para outros serviços, afinal, você está num restaurante, você está o dia inteiro ali dentro. Então, você pode explorar atividades como os lanches, como serviços diferenciados, como ofertar, vamos dizer, ali próprio dentro do ambiente. Nós entramos com um produto que é a alimentação congelada, que são pratos prontos, cerca de 400 gramas, que tem uma marca até que se chama Eats Good, que seria justamente para aquela pessoa que quer uma facilidade. Então, pega numa área de um freezer, leva para casa, isso aí põe no aquecimento, no micro-ondas, 7, 8 minutos, o prato está pronto. 400 gramas, 500 gramas. Então, você vai ofertando outros serviços, você dá uma rentabilidade melhor para o seu negócio e você atende também de forma mais adequada essas pessoas que estão nesse ambiente de trabalho ao longo do dia. Depois de uma certa idade, 500 gramas numa refeição já não dá tão certo, mas tudo bem. Isso é outra discussão. Sem falar em peso, vamos falar de outra forma. Verdade. Não, estou brincando, claro. Agora, Carlos, e a gente tem também hoje na sociedade, né, esse debate em relação aos ultraprocessados, né? Claro, aí entra toda a questão da alimentação saudável, né, de a gente comer, claro, cada vez coisas mais naturais, vamos dizer assim, né, e menos aromatizantes, enfim, todos esses elementos químicos, né, que acabam entrando na nossa alimentação. E aí eu queria, claro, você lida, né, com os seus clientes, né, que estão, no fundo, comprando comida. Eu queria entender se isso hoje é uma demanda importante para vocês, ou seja, se os clientes estão realmente demandando essa alimentação mais saudável, né, sem muito ultraprocessados. Muito. Isso é uma situação que tem vindo muito no dia a dia, principalmente nos últimos anos, no caso, que você tem essa necessidade. Eles querem saber a origem do produto. Então, para isso também é muito bom essa história desse trabalho que a gente faz, que você consegue mostrar que você está numa economia circular, que você está reaproveitando a situação como um todo. O ultraprocessado existe, e ele existe, o mercado que vai sempre existir, é o que nós estávamos falando. Às vezes, a dificuldade de você ter a conservação de um alimento mais in natura não é a mesma na nossa região do que numa região norte do Brasil. Então, o ultraprocessado entra como alternativa. Agora, o próprio ultraprocessado hoje, se você for ver a formulação dele também, é muito diferente de um tempo atrás. Ele já está mais voltado a esses princípios de saudabilidade. Ele tem diminuído essas concentrações químicas no produto. Você tem um produto com uma característica melhor. E cada vez mais a indústria está evoluindo nesse sentido. Então, você falar hoje do conceito do ultraprocessado é um conceito que assusta, mas já não tanto. E eu acho que já dá a ter uma convivência. Agora, é lógico, quando você pensa, vamos dizer, num público, como um público da indústria, o público dos hospitais e o público das escolas, onde você necessariamente todo dia se faz alimentação no mesmo local, quanto mais saudável, quanto mais puder trazer a produção próxima daquele produto que está sendo colhido, plantado e você está distribuindo, sempre é melhor. Mas é difícil você conviver hoje sem ter o ultraprocessado ou congelado, alguma coisa assim. O próprio sistema faz que você utilize. Mas, como eu falei, eu enfatizo novamente, está evoluindo muito esses conceitos hoje. Todos voltados, geralmente, a essa parte de saudabilidade. Ou seja, então tem demanda, né? Realmente Tem demanda, tem faz a demanda. diferença na hora de fechar o contrato ali, né? Isso. E até porque você também tem as opções contratuais, vamos dizer, hoje, antigamente você tinha um cardápio baseado principalmente no arroz e feijão, como continua hoje, e um prato principal, que era um prato proteico. Hoje você tem as opções, você tem o prato proteico e tem lá uma opção, ou uma massa, ou você tem um próprio bife grelhado na hora, ou ovos, no caso, alguma coisa assim. Então, isso faz também que a pessoa trabalhe com a forma dele montar o seu cardápio. Aí vem aquela necessidade que eu falei do trabalho da nutrição, para fazer as orientações, que não adianta você comer com os olhos, senão você vai encher o prato, vai fazer uma série de coisas, ou você vai comer a mais, ou você vai acabar descartando esse produto. Vai acabar indo para o lixo e acaba indo para outras situações. Então, existe todo um trabalho também de convencimento e de mostrar que existe a disponibilidade do produto, agora consuma de forma regular, de forma que você tenha essa consciência de consumo também, tanto a nível de saudabilidade para você, quanto a nível de não gerar essas sobras, né? Ou seja, Carlos, então a opção vegetariana hoje também é uma demanda importante por parte dos seus clientes? Sim, hoje tem a vegetariana, tem a vegana, e falando em crianças, nós temos hoje as doenças, no caso, como a intolerância à lactose, intolerância
ao glúten e outras coisas, que você tem já umas dietas personalizadas. É o próprio cardápio do dia, só que feito de uma forma diferente, tirando aqueles ingredientes que possam causar intolerância, alguma coisa assim, alergias e outras coisas. Eu digo mais na criança, porque é ali que você começa, onde você começa a desenvolver. Já para a parte adulto, já tem um conhecimento maior, então você entra com esses cardápios, como vegetariano, como vegano, já existe uma demanda muito forte em cima disso, sim. Tá certo. Bom, Carlos, e a gente vai ter agora no fim do ano, né, lá em Belém, a COP30, né, que é uma reunião importante. Claro, vai ter muitas discussões mais relacionadas à questão climática, como que os países vão enfrentar essa questão das mudanças climáticas, mas tem, vamos dizer assim, um legado, né, dessa COP. Como é uma reunião importante, a gente, claro, está cada vez mais discutindo ações importantes para que o mundo seja mais sustentável, né? E aí, assim, claro, falando de um ponto de vista mais macro, eu queria perguntar para você se você está otimista com essa questão do enfrentamento aí das mudanças climáticas por parte do setor privado, dos governos, da sociedade, enfim. O que você pensa sobre isso, Carlos? Otimista até por natureza, né? Não pode deixar de ser. Eu acho que sempre vai ter algumas situações que você pode ter que não seja exatamente como você sabe, como você precisa, como você pensa e como planeja. E eu acredito muito, até porque não é uma coisa que está acontecendo agora, é uma coisa que já vem sendo feito ano a ano, as COP30, no caso, que vão sendo acontecendo, e você cada vez está conscientizando mais. O que você vê é cada ano que passa, uma maior adesão das pessoas se voltando, vamos dizer, a um trabalho que possa realmente trazer uma economia de carbono, trazer uma situação melhor, justamente vendo essa pegada das pegadas climáticas e outras coisas, e se preocupando com essa situação com mais responsabilidade. É lógico, sempre existe o lado político, que nem agora está se falando, talvez algumas delegações não venham ao Brasil, mas eu acho que isso não é impeditivo para você continuar discutindo o assunto, até porque é uma necessidade mundial. Todo mundo está passando por essa necessidade, todo mundo tem que cuidar desse nosso planeta. Então, eu acho que cada vez mais o envolvimento é necessário, é indispensável, diria assim, e nós temos que nos engajar assim. Não é por causa de uma ou outra coisa que não seja de acordo que a gente tem que desistir de um movimento como esse. Muito pelo contrário, tem que incentivar, e a expectativa nossa é que essa COP30, principalmente por ser na região amazônica também, que é Brasil, que é um lado que nós temos muito a vender para o mundo e mostrar a nossa reserva lá que nós temos, eu acho que isso é um local que foi uma tacada certa a fazer lá, independente das coisas que estão ocorrendo. Eu acho que no final o evento vai ser sucesso. Tá certo. Ou seja, então é isso, né? Pelo seu dia a dia, o que você está me dizendo é que dá para perceber que esse tema da sustentabilidade, essa coisa das emissões, está cada vez mais presente, né, na sociedade, nas relações comerciais, sociais, enfim. Sem dúvida, isso não tenha dúvida no caso. Hoje, quando você faz um contrato, geralmente o cliente já te observa no que você está fazendo, no como está sendo feito. O foco dele geralmente é nessa parte de sustentabilidade, o que você tem para oferecer a ele, principalmente na situação do ESG, né? E é o que nós estamos fazendo e investindo bastante. Perfeito. Carlos, muito obrigado. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por ter conversado conosco aqui dentro da nossa série especial Era do Clima rumo à COP30. Foi um prazer. Eu que agradeço, deixo as portas abertas se um dia quiserem fazer uma visita às nossas instalações, e obrigado pela oportunidade de estar falando um pouco do nosso grupo, o Grupo Risotolândia. Parabéns pelo trabalho de vocês, pela iniciativa. Obrigado. Bom, gente, então essa foi mais uma conversa especialíssima, né? Tivemos o prazer hoje de conversar com o Carlos Humberto de Souza, ele que é diretor-presidente do Grupo Risotolândia. E fiquem ligados nas nossas redes sociais, no jornal, no nosso site, porque a cobertura da COP está a todo vapor, tá bom? Um grande abraço, fiquem bem, até a próxima. Tchau.